Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor João Júnior, estou passando aqui para compartilhar o nosso minuto de edificação. Nós estamos estudando o Evangelho de João e hoje nós vamos falar do capítulo 7, do versículo 25 ao versículo 53. Então, vem comigo estudar a palavra do Senhor. Quando eu olho para este texto de João capítulo 7, nós vemos na primeira parte que Jesus tem uma dificuldade com seus irmãos, porque a priori eles pensam que Jesus tinha um propósito de se aparecer. Então ele fala assim: Jesus, vai para a Judéia, sai aqui da Galiléia para que as pessoas vejam. E esse não era o propósito de Jesus. E eles também não criam, eles só vão crer em Jesus mais tarde. Quando nós chegamos no versículo 25 em diante, nós vamos ver que havia muitas controvérsias a respeito de Jesus na investigação dos judeus. Eles não olhavam atentamente aquilo que dizia a palavra, a antiga aliança, a respeito do Messias, do Yeshua, que estava agora presente na vida deles. Então, faltou para eles uma investigação mais detalhada em relação à palavra e Jesus. E aí eles começam então a questionar a divindade de Jesus. É claro que eles não observaram aquilo que os profetas falaram a respeito de Jesus na antiguidade. Hoje ainda é assim. Muitas pessoas julgam antes de ouvir. Quando nós entramos na rede social, nós vemos que as pessoas se tornaram juízes por ver uma postagem, por ouvir algo e já começam a falar sem mesmo parar para analisar, sem mesmo parar para ouvir. Quantas vezes você julgou sem mesmo estar ciente de toda a situação? Como isso é terrível. Quem vive isso sofre muito. Você já passou por essa experiência de ser julgado sem mesmo, antes ser ouvido? Você já passou por essa experiência de ser julgado antes de ser ouvido? Das pessoas falarem de você, falarem de uma situação, sem mesmo ter ciência do fato acontecido? É algo terrível, é algo que nos machuca e nos entristece muito. E assim foi com Jesus. As pessoas falavam sem mesmo ter conhecimento de causa a respeito do ministério, a respeito da vida dele. Eu quero relatar com vocês aqui aquilo que o texto diz com relação a os comentários que fizeram sobre Jesus e a resposta dele. Então vamos lá. Olha o que diz o versículo 12 do capítulo 7. Havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, é um homem bom, outros não, antes enganava o povo. Você está vendo? Um grupo falava, olha, esse é um homem bom. O outro grupo falava, não, ele está aqui só enganando o povo. Que coisa terrível. Um outro fato que nós temos é no verso de número 40. Observe o que diz o texto no versículo 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, esta é verdadeiramente profeta. Então, olha só, nós temos aqui agora uma outra fala. Nós temos aqueles que estão falando assim, esse que está falando é profeta, mas quando nós olhamos o versículo 20, nós temos aqueles que diziam que ele era um enganador. Você consegue ver que um grupo falava, esse é um homem bom, esse está enganando, esse é profeta, não, esse veio para enganar. Olha o que diz o verso 20, e respondeu-lhe a multidão, tendes demônio? Quem é que procura matar-te? Você está vendo? Não havia uma apuração correta, as pessoas eram levadas, a multidão uma hora falava, é um homem bom, daqui a pouco a multidão falava, não, ele é um enganador, outros falavam que ele era um homem corajoso. Acompanhe o que diz o versículo 26, eis que ele fala abertamente, e nada dizem, porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? Você consegue ver que no mesmo tempo que eles estão falando, olha, esse aí está anunciando, esse aí tem autoridade, daqui a pouco ele falava, não, esses aí está falando bobagem, esse não é o Cristo. Outros falavam, ele é incomparável em seu ensino. Olha o que diz o versículo de número 46, respondeu-lhe, jamais alguém falou como este homem. O que nós precisamos observar? Antes de nós falarmos de alguém, nós conhecemos de fato quem é a pessoa? Nós conhecemos toda a história? Você vê que o texto mostra para nós
que a multidão ora falava que Jesus era um homem bom, ora falava que ele era um enganador, ora falava que ele estava ensinando algo profundo, algo correto, logo falava que ele estava ali para enganar as pessoas. Deixa eu te perguntar, o que você diz sobre Jesus? O que você diz, o que você fala sobre Jesus? Quem é Jesus para você? O versículo 37 e o versículo 38 diz assim: E disse-lhe Jesus: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que essa possa ser uma verdade na sua vida, que você creia no Senhor, que você tenha sede e beba do Senhor, para que do seu interior fluam rios de água viva. Se de fato isso acontecer, você não vai perder tempo falando da vida do outro, e também você vai anunciar verdadeiramente Jesus como de fato Ele é. Que essa palavra possa ter te abençoado, que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.